Digamos que você queira virar o Papa, líder da Igreja Católica e guia para mais de 1 bilhão de seguidores. Ou mais especificamente, como se tornar o Bispo de Roma e líder da Igreja Católica? Que requerimentos você precisa ter para essa grandiosa posição? Para início de conversa, você vai precisar de duas coisas. Primeiro, ser um católico. E segundo, ser um homem. Parece fácil, não é mesmo? Mas senta aí bem confortável que eu vou te explicar que não é tão fácil assim. Porque se tornar o Papa não é como se tornar o presidente. Você não pode simplesmente se eleger para o próprio cargo. Eleger o Papa é um trabalho interno. E os homens que o fazem são cardeais. E apesar de que em teoria eles podem escolher qualquer homem católico, na prática eles preferem eleger um deles mesmos. A última vez que um não cardeal se tornou Papa foi há mais de 600 anos atrás. Então, apesar de não ser um requerimento oficial, ser um cardeal é um requerimento não oficialmente oficial. E como isso ocorre? Bom, você vai precisar subir a escada corporativa católica. E para dar o primeiro passo é o seguinte: torne-se um padre. A Igreja Católica trata tornar-se padre como uma profissão de verdade, que quer treinamento. Então é possível que você fique 3 anos em um seminário, seja nomeado diácono, consiga um diploma de teologia e ou filosofia por faculdades reconhecidas pelo bispo de sua diocese e ter no mínimo 25 anos, além de fazer um voto de castidade. Aí sim você vai ser considerado um presbítero, ou padre, chame da forma que você quiser. Ser um presbítero significa que basicamente você comandará oficialmente uma igreja católica, ou trabalhará com outro padre que a comanda, mas você quer seguir em frente, e para fazer isso tem que tomar o emprego do homem que acabou de te tornar padre. Isso é o segundo passo que você deve tomar: tornar-se um bispo. Bispos são um grupo muito mais restrito. Enquanto existe aproximadamente 400 mil padres no mundo, só existe aproximadamente uns 5 mil bispos. E enquanto padres ganham igrejas, os bispos ganham catedrais, e a partir das quais eles regem um número de igrejas locais. E para você se tornar bispo, outro tem que morrer ou se aposentar aos 75 anos de idade. E mesmo assim, você não precisa só se candidatar. Afinal, existe uma lista secreta de candidatos atualizados a praticamente 3 anos pelos bispos das dioceses locais. E para você estar nessa lista é preciso alguns requisitos: ter no mínimo 35 anos, ser um presbítero há pelo menos 5 anos, ter um doutorado em teologia ou o equivalente e chamar a atenção de alguma forma. Assumindo que você se encaixe nesse padrão, seu nome pode ou não estar nessa lista secreta. Feito isso, a lista é enviada a um núncio apostólico, que é o representante diplomático da igreja no seu país. Toda vez que uma vaga fica disponível, o núncio escolhe 3 candidatos, sobre os quais ele deve conduzir uma pesquisa e uma entrevista. O resultado é enviado ao Vaticano para um congresso de bispo, que irá analisar os 3 candidatos, e posteriormente vai ao Papa. Um veto em qualquer uma dessas etapas faz que o processo seja retomado do zero. E assim não é surpresa de que uma vaga aberta até a substituição de um bispo pode demorar meses, e em certos casos anos. Mas assumindo que um bispo na sua área se aposentou ou morreu na hora certa e você estava na lista secreta de padres e o núncio te escolheu e você passou na entrevista dele e o congresso de bispos te aprovou ou o Papa não te vetou, então pronto, você é oficialmente um bispo. Parabéns! O próximo passo agora é se tornar um bispo cardeal, e essa é a etapa mais simples de todas. Para tornar-se um cardeal, apesar de ter um nome bonito e roupas vermelhas estilosas que combinam, os cardeais não são o chefe dos bispos. Eles só são bispos, só que com título e responsabilidade adicionais, das quais as mais notável, é claro, é eleger um novo Papa. E o único jeito de se tornar um cardeal é com o Papa atual te escolhendo como um. E para se ter uma noção, dos 5 mil bispos, somente por volta de 200 são cardeais. Ok, mas digamos que a sua ambição não passe sem ser notada pelo Papa, e ele te fez um cardeal. Agora é a hora de jogar o jogo da espera pela morte ou a aposentadoria dele. Só que com papas, a morte é muito mais provável. E quando isso acontecer, os cardeais com menos de 80 anos serão reunidos. O método de escolha do papa já passou por algumas mudanças, mas atualmente ocorre da seguinte maneira: eles são sequestrados para o Vaticano, onde ficam isolados do mundo exterior. Provavelmente recolhe seu celular, tablet e até os seus pombos correios. Uma vez sequestrados, eles vão ouvir 2 sermões, falando sobre o estado atual da igreja e as qualidades necessárias para o novo Papa. Vão cantar um hino e fazer o juramento. E a partir daí a eleição do novo Papa pode começar. As eleições nunca vão ser exatamente iguais, porque os ex-papas deixam instruções sobre como ele quer que o seu substituto seja escolhido. Mas em geral vai funcionar da seguinte maneira: 4 vezes por dia os cardeais vão para a Capela Sistina para votar. Para virar um Papa é preciso receber a maioria de no mínimo 2/3 dos votos. E aqui há uma grande de não serás muito apressado, pois os cardeais não simplesmente levantam a mão ou usam
usa um sistema de voto moderno e preferencial, mas ao invés disso, escreve um nome em um pedaço de papel, se posiciona de frente ao altar e diz uma longa frase em latim, antes de oficialmente lançar o seu voto. E isso ocorre para cada um dos 200 cardeais. Após os cardeais fazerem isso, os votos são contados e queimados. E é por isso que os noticiários de TV cobrindo a eleição do Papa usam câmeras super modernas de alta definição ao vivo para olhar uma chaminé. Se a fumaça for preta, nada de Papa novo. E com esse alto padrão de requerimento, com o processo de votação tediosamente lento, é por isso que demora tanto para eleger o novo Papa. São normalmente 2 semanas de votação, 4 vezes por dia, 6 dias por semana, com um dia reservado para rezar. Só que a maior demora foi de 3 anos. E se tudo ocorrer bem e o único cardeal conseguiu 2/3 dos votos, ele ainda tem que fazer alguma coisa para se tornar o Papa. Ele tem que responder se deseja ser o novo sumo pontífice da Igreja Católica e por qual nome ele quer passar a ser conhecido. Não existe nenhuma regra formal para a escolha do nome. Você pode ter o nome que quiser, mas é uma tradição escolher o nome de algum Papa anterior. Com a aceitação do trabalho, os votos finais são queimados, limpos, para que a fumaça sejam brancas. E assim vai ser anunciado ao mundo que um novo Papa foi escolhido. Fácil, não é mesmo?